Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio 29 do nosso podcast Universidade Renasoft. Esse podcast aqui que tem essa função da gente conversar, trocar um bate-papo sobre evolução, sobre carreira, sobre dicas, enfim, sobre de tudo um pouquinho para evoluir, para crescer, para a gente poder estar junto nessa fase, inclusive, transitória aí de mercado, de trabalho. Estamos aqui também discutindo e sempre conhecendo mais, que é isso que é importante, crescimento sempre. Eu sou o Juan, eu sou aqui do CX da Renasoft, como vocês já sabem, e hoje eu recebo a Beatriz que é do nosso RH. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, Rua, tudo ótimo, e você? Tudo certo, tudo beleza. Gente, eu não podia deixar de convidar a Beatriz. A Beatriz acabou de, assim, finalizou há poucos dias uma rodada de workshop aqui na Rena falando sobre inteligência emocional, né, Bia? Exatamente, foi muito produtivo, viu, Rua? E aí eu falei, não, a gente não pode perder a oportunidade de puxar a Bia aqui para uma conversa e falar sobre inteligência emocional. Né, Bia? Você tem, só para falar para a galera também, você tem uma formação como psicóloga, né? Exatamente, me formei em dezembro do ano passado, em psicologia pela Unip de Jundiaí, e estou iniciando agora a carreira, né? Já tinha experiência com psicologia organizacional, já tinha experiência na parte de RH, e agora estou começando aí como analista, mas voltado para essa parte da psicologia, voltado para esse apoio à parte humana dentro da empresa, dentro da organização. Pô, que legal. Primeiro, assim, seja muito bem-vinda à Rena também, né? Você é nova nos nossos corredores também, então seja muito bem-vinda, que a sua experiência seja maravilhosa aqui com a gente. E para a Muito gente começar esse obrigada. papo falando sobre inteligência emocional, que assim tá na crista da onda, vamos dizer assim, né? Todo Tá. mundo falando de inteligência emocional, todo mundo precisando entender sobre inteligência emocional. Aí tem uma relação com a pandemia, mudança do trabalho, home office, trabalho remoto, toda essa loucura aí. Então, para a gente começar a falar desse papo, Bia, eu queria que você indicasse para a gente o que de fato é essa ideia de inteligência emocional. Legal, Juan. Realmente é um tema que está muito em alta agora, né? A gente ouve muito, tem muito conteúdo sobre isso. E o que é inteligência emocional? Para a gente conseguir conceituar, né, de maneira bem rápida. Basicamente, a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar emoções. Então, é o gerenciamento das emoções que são inerentes ao ser humano. Né? Então, muitas vezes a gente confunde a inteligência emocional com a gente escolher o que a gente vai sentir, escolher quais são as emoções que eu vou sentir no decorrer da minha vida, no decorrer dos dias. Mas não é isso. As emoções são inerentes ao ser humano, nós sentiremos essas emoções. Então, a inteligência emocional não é sobre não sentir, mas sim sobre compreender, fazer o gerenciamento dessas emoções. Para eu explicar um pouquinho mais a fundo, o Daniel Goleman, que é um precursor da inteligência emocional, ele estabeleceu 5 pilares principais que sustentam a inteligência emocional. Eu vou pincelar rapidamente sobre 4 deles, para a gente conseguir compreender de maneira mais rápida. O Beleza? primeiro pilar é o perceber-se. Então, é a capacidade de identificar o que e quando você sente. Então, é voltado para o autoconhecimento mesmo, né? Perceber o que você sente, por que você sente, quando você sente, qual a intensidade dessa emoção. Esse é o primeiro e principal pilar. O segundo é gerenciar-se. Então, como que eu me porto quando eu estou tomado por essas emoções, né? Lembra que eu falei que as emoções não são uma escolha. Nós sentiremos as emoções de qualquer forma. Então, como que eu me porto quando eu estou tomado por essas emoções? Quais são as minhas atitudes frente a esses cenários que causam emoções, talvez muito fortes em mim? Em terceiro lugar, o terceiro pilar seria perceber o outro. Então, eu saber reconhecer as emoções do outro. Eu sempre uso um exemplo que é muito legal, Rua, muito fácil da gente entender, que é assim. Sabe quando você sai com a sua esposa, com o seu marido, você vai para algum lugar específico com essa pessoa, e aí você olha para a cara dele e você sabe que ele quer ir embora. Você sabe que ele não está bem. Ele não precisa verbalizar nada, mas só pela expressão dele, pela maneira dele se portar, você já sabe que ele quer ir embora. Então, essa capacidade da gente reconhecer as emoções no outro, da gente conseguir observar quais são os comportamentos dele que refletem as emoções que ele está sentindo naquele momento.
E o quarto pilar, rapidamente, é saber lidar com o outro. Então, como que eu vou me portar frente a essas emoções do outro que eu estou observando? Então, veja, eu já sei identificar as emoções dentro de mim, eu já sei gerenciá-las, eu já sei perceber o outro, as emoções do outro, e já sei lidar com essas emoções que está no outro também. Então, são os 4 principais pilares para a gente conseguir desenvolver uma boa inteligência emocional. E por fim, só para finalizar, é importante a gente ressaltar que a inteligência emocional é considerada uma habilidade, ou seja, ela é treinável. Então, não é uma competência que você tem ou não tem, pelo contrário, ela pode e deve ser desenvolvida em nós. Então, são práticas diárias para a gente atingir a inteligência emocional. É possível a gente ter inteligência emocional sem autoconhecimento? Porque, na verdade, assim, acredito eu que está todo mundo aí afetado de alguma maneira psicologicamente por tudo que a gente vem passando ao longo do tempo. Se a gente imaginar aí, a gente está praticamente há 1 ano e meio de pandemia, a gente está aí numa dificuldade em relação ao país, né? Discussões, pulverização das coisas, né? Divisão. E isso eu acho que afeta todo mundo de determinada maneira, afeta tanto o pessoal quanto o trabalho, né? E acaba assim, chegando no trabalho toda essa avalanche que a gente tem emocionalmente dentro de casa, em relação ao país, ao mundo, ao medo. Então, dá para a gente ter inteligência emocional sem passar por um processo de autoconhecimento primeiro? Não, Juan, é impossível. A inteligência emocional parte do autoconhecimento. A gente não tem propriedade para falar de algo que a gente não conhece, né? E a inteligência emocional, basicamente, ela trata sobre esse equilíbrio entre razão e emoção. Então, como que eu trato sobre minhas emoções se eu não as conheço? Então, para isso, eu preciso desse processo de internalização, eu preciso olhar para mim mesma, eu preciso do autoconhecimento para eu conseguir identificar quais são minhas emoções, por que eu sinto isso, quando eu sinto isso, e a partir de então gerenciá-las. Então, é um processo mesmo, é um caminho que deve ser trilhado. O primeiro passo, sem dúvidas, é o autoconhecimento. Depois que eu passar a me olhar, me enxergar e me entender, aí sim eu posso gerenciar essas emoções. A gente pode falar também, aí a sua opinião agora, Bia, eu acho que assim, nunca se falou tanto quanto agora de inteligência emocional, quanto a pessoa que está ali, né? Esse reconhecimento do ser humano que está dentro da organização. Eu acho que isso vem assim mudando paradigmas mesmo, né, de gestão. A gente está falando aí de, enfim, transformação digital e toda essa mudança. Sim. As empresas efetivamente perceberam, na sua opinião, que a pessoa que está lá na ponta faz toda a diferença para a organização? Não é só produto, não é só trabalho, mas sim aquela pessoa que está lá, aquele ser completo ali faz diferença, pode levar ao sucesso ou fracasso? Com certeza. As pessoas que desenvolvem a inteligência emocional, elas tendem a ser pessoas menos impulsivas, pessoas que conhecem a si e que conhecem o próximo. Então, ou seja, são pessoas que, via de regra, elas vão desenvolver melhores relacionamentos. E isso, para dentro de uma organização, é primordial. A gente não consegue uma boa organização, a gente não consegue realmente um funcionamento sistêmico dentro de uma organização se a gente não tiver bons relacionamentos, né? O relacionamento, a comunicação, a pessoa é o que realmente é o que de fato importa, muito mais do que o produto em si, que isso a gente consegue tecnicamente, né, Juan? Mas muito mais do que isso são as relações estabelecidas dentro da organização, né? Então esse é o primeiro ponto importante, assim, que a gente vê. Mas, além disso, as pessoas que desenvolvem essa habilidade são pessoas que se conhecem, e elas praticam o autoconhecimento. Então, ou seja, ela sabe as características que ela tem, ela sabe as dificuldades que ela tem também. Então, essas pessoas tendem a observar a probabilidade de certas coisas acontecerem na sua vida, ou seja, elas se antecipam. Então, elas avaliam soluções alternativas para cada cenário. O que isso significa, mais ou menos? São pessoas com uma capacidade de resolução de problemas muito grande. São pessoas que sabem resolver problemas, que quando elas se deparam com um cenário difícil, com uma situação difícil, elas vão saber sair dessa situação, porque elas se antecipam. Então, a inteligência emocional é, sim, uma habilidade muito importante para o trabalho. Inclusive, hoje é uma das competências que são muito avaliadas e consideradas dentro de um processo seletivo, né? A gente conseguir identificar
como que uma pessoa se porta frente a essas situações, qual a capacidade que ela tem de lidar e gerenciar com as suas emoções nos mais diferentes cenários, que é o que a gente encontra hoje dentro de uma organização. Eu acho legal você falar isso, porque assim, é interessante a gente falar do processo seletivo, legal, né, que isso é avaliado, porém, a gente também sabe o seguinte, que praticamente 90% das pessoas que são desligadas das suas empresas e das suas funções são por comportamento, né? Não pela parte técnica, mas por algum comportamento que não foi legal. E aí, quando você fala de inteligência emocional, né? E aí eu estou pensando, sentimento, né? Aquilo que eu sinto gera comportamento. Então, eu acho que dá para avaliar também a importância disso, não só para quem vem para o processo seletivo, mas para aqueles que estão efetivamente empregados, estão efetivamente trabalhando, porque faz toda a diferença do mundo como eu encaro um sentimento ou outro que vai startar ali um sentimento dentro de mim que vai fazer com que eu tenha uma ação relacionada ali ao meu trabalho. Seja uma ação de raiva, seja uma ação feliz, seja uma ação de boa, digamos assim, né? Ou seja uma ação crítica, uma ação que vai gerar algum problema. Você concorda com isso, Bia? Justamente, com certeza. E aí que entra a inteligência emocional de maneira tão enfática. A gente conseguir ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Conseguir pegar isso que eu sinto e transformar isso em um ponto positivo. Trazer isso para dentro do ambiente organizacional, trazendo soluções, trazendo novas ideias, a gente conseguir se relacionar de maneira mais efetiva. Então, sem dúvidas, a inteligência emocional é importante sim, a gente precisa trabalhá-la dentro das organizações, não só para quem está passando por um processo seletivo, como você falou, né? Não é só no processo de admissão que isso é importante, mas para quem já está trabalhando efetivamente, a gente precisa constantemente desenvolver a inteligência emocional. É isso. E aí você falou o seguinte, ter inteligência emocional não significa que eu não vá sentir, mas significa que eu vá entender o que eu estou sentindo e possa, de certa maneira, gerenciar. Gerenciar, quando você fala gerenciar, a gente está falando de controle ou a gente está falando assim de uma coisa um pouquinho maior? Porque, às vezes, quando eu considero também inteligência emocional, vamos imaginar assim, tem gente que, quando está sob pressão, tá naquela vibração de pressão, funciona muito bem. E aí o cara vai buscar esse sentimento de pressão para quando ele precisa ali no trabalho dele executar alguma coisa sobre esse sentimento, mesmo que a pressão não exista. Então, entendo eu que inteligência emocional é um pouco mais só do que controlar ou gerenciar o seu sentimento, a sua ação ali, mas também conseguir usar como ferramenta de trabalho. Sem dúvidas. E quando a gente fala sobre autoconhecimento, também é sobre isso, Juan. Eu consegui perceber como que essas emoções impactam no meu dia a dia. Então, o que é aquilo que me motiva? Como que essas emoções atrapalham também o meu dia a dia? E tem muita gente, sim, que vai reagir muito bem dentro de, por exemplo, uma emoção de raiva, né? Então, a pessoa está sentindo raiva ou a pessoa está sentindo medo e, portanto, uma ansiedade é gerada ali, mas ela consegue reagir muito bem a isso. Enquanto outras pessoas não, né? Outras pessoas não conseguem trabalhar, por exemplo, sob pressão, elas não vão conseguir trabalhar com essa emoção aflorada em si. Então, com certeza, é importante ter o autoconhecimento para a gente conseguir ver como trabalhar essas emoções dentro da pessoa. Porque no dia a dia vão surgir vários tipos de situações que vão aflorar essas emoções na pessoa. E aí, como que a gente traz essas emoções de maneira positiva? Então, por isso que precisa partir do autoconhecimento. Eu sei que eu trabalho bem assim, eu sei que eu não trabalho bem assim. Legal, então quando essa emoção surgir, eu vou precisar agir dessa forma ou daquela forma, que é essa antecipação que eu falei para você. Essa pessoa que sabe resolver os problemas porque ela se conhece, ela sabe quais são as suas potencialidades e também as suas dificuldades. Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente estão pensando agora. Muita gente está falando assim, mas Bia, eu não consigo nem me controlar sozinho. Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu não consigo nem gerenciar em casa, assistindo uma televisão. Como é que eu vou fazer isso no trabalho? Eu não consigo. Como é que isso se faz, Bia? Tem Legal, jeito?
Tem jeito sim. É uma prática diária, como eu falei, não é de um dia para o outro, não é uma coisa simples, uma coisa fácil. Tem gente que tem muita dificuldade para trabalhar a inteligência emocional, mas é sem dúvidas possível. E aí eu vou entrar então numa primeira dica para dar assim para o pessoal conseguir entender e talvez trabalhar isso de maneira mais efetiva. Vamos entender como que funciona quando a gente recebe uma informação do meio. Então vamos lá, aconteceu qualquer situação, tá? Eu identifico essa situação e eu tomo essa informação do meio e trago para mim. Como que é o caminho para essa informação chegar até meu cérebro e eu tomar uma ação? O primeiro lugar onde essa informação vai parar vai ser numa estrutura que nós temos cerebral, que é chamada de amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá? É uma estrutura cerebral que ela é responsável, basicamente, ela é responsável pelas nossas emoções. Então, vamos lá. Identifiquei uma situação, ela parou lá na amígdala. Essa informação está lá dentro da amígdala. Só que essa amígdala é responsável pelas nossas emoções. Ou seja, em qualquer situação, em toda e qualquer situação, a primeira reação que nós temos, Juan, é emocional. Porque é a amígdala que dá esse primeiro comando. Depois de passar pela amígdala, essa informação vai para o nosso córtex pré-frontal. Aí que vem o comando racional. Então, assim, eu captei essa informação, ela chegou para mim, parou na amígdala, a amígdala falou, reage, foge, xinga, grita, sei lá, ela deu uma reação emocional. Vamos lá. Vou colocar isso de uma maneira talvez muito prática, tá? Vamos. Vamos lá. Vamos dizer aí que nós estamos trabalhando e você me fala algo que eu não curti. Assim, isso. Minha primeira reação, assim, o sangue ferveu, subiu aqui, eu tô a ponto de mandar você passear no bosque. É isso aí. Essa reação, quem que tá gerando? A amígdala. Ela que tá falando assim, Juan, manda ali catar coquinho, entendeu? Ou então, sai daí, sai dessa sala, porque senão você vai dar na cara dela. É a reação emocional que vem primeiro. Esse é o primeiro comando que o seu corpo vai trazer para você. Então, em todas as situações, até as pessoas que são muito controladas, a primeira reação sempre é emocional. Só que aí que vem o grande pulo do gato. Como que a gente desenvolve a inteligência emocional? Não deixando que a nossa reação seja impulsiva a ponto de que esse comando emocional seja a única coisa que valide as nossas atitudes. Então, no mesmo momento que a amígdala deu esse comando para você, você precisa exercitar a passagem dessa informação da amígdala para o seu córtex pré-frontal, que é da onde eu falei que vai vir o comando racional. Então, essa informação chegou no córtex pré-frontal, vai vir uma informação para você assim, Juan, não fala isso para a Bia agora que você vai arrumar problema. Não fala isso para a Bia agora, porque não vai ser legal. Nessa hora eu posso falar assim, eu estou muito irritado, estou entendendo que eu estou irritado, estou muito bravo. Aí eu posso falar, olha, Bia, me dá 3 minutos, daqui a pouco a gente fala disso. Justamente. Ou então pode ser muito inteligente também, Juan, que você simplesmente se cale naquele momento que eu falei aquilo para você, para depois você trazer uma resposta para mim, ou para depois você me chamar para a gente conversar, para a gente resolver a situação. Mas naquele momento que você está com o sangue quente, que é a amígdala que está dando aquele comando para você, de você me xingar, de você reagir, não é o momento mais certo para você fazer isso. Tem um estudo dentro da psicologia que conta para a gente que a informação toma cerca, ou no máximo 6 segundos para sair da amígdala e passar para o nosso córtex pré-frontal. No máximo 6 segundos. Então, é pouco tempo que você precisa até você ter um comando racional. Mas se você tomar uma decisão de bate-pronto, então eu falei alguma coisa que te incomodou, você já revidar, quer dizer que a atitude que você tomou foi baseado no comando emocional. Então, assim, qual que é um pulo do gato aí, uma informação para a gente começar a desenvolver a inteligência emocional? No mínimo 6 segundos. Sabe aquela dica que pai e mãe sempre dá pra gente? Conta até 10. Conta até 10, espera, conta até 10 que passa. Conta até 10 antes de você fazer alguma coisa. É muito real, porque nesses 10 segundos que você está esperando, ou que você está contando, de fato você precisa contar, tá? Não é só esperar. Porque daí você se desvincula daquela emoção que a amígdala, daquele comando que a amígdala está te dando. Você abre mão daquela informação no sentido de deixar aquela emoção muito aflorada passar. E aí você deixa essa informação chegar até o seu córtex pré-frontal. E aí vai vir a informação racional, vai vir o comando racional, para daí sim você tomar uma atitude. Caso contrário, com certeza vai ser baseada nas emoções e pode ser que não sejam as decisões mais certas a serem tomadas naquele momento.
Às vezes as pessoas ligam muito a ideia da inteligência emocional só com as emoções, entre aspas, ruins, né? Uhum. Digamos aí a raiva, alguma discussão, alguma coisa que Sim. gera ali. Mas também tem pro lado bom, né? Quando assim, a pessoa está muito excitada, tá num estado de excitação muito grande, está numa felicidade extrema, isso também pode afetar. E aí, junto com isso, eu quero te falar o que eu faço, né? Quando eu falo eu, todos nós, para não nos sabotarmos também nesse momento. Porque imagina nessa hora da raiva ou da excitação muito grande, tem que contar até 10. O cara fala assim, 1, 2, 3, 10. Tal, já responde. É isso mesmo. Juan, a inteligência emocional, o processo de desenvolvimento da inteligência emocional não vai acontecer, não vai rolar se a gente se sabotar. Precisa ser algo que a gente vá desenvolver de fato, que a gente esteja comprometido com aquela tarefa da gente desenvolver. Então, em um momento de euforia muito grande, isso pode acontecer sim. Então, vamos lá, vamos trazer uma ideia aqui. Você foi pedido em namoro. E naquele momento da excitação tão grande, da alegria tão grande, aquela euforia, você aceita, mas você não para pensar racionalmente como que vai ser isso, se você é compatível com aquela pessoa ou não. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional não é só para emoções ruins, não. Pelo contrário, a gente precisa desenvolvê-la em todas as situações. É importante que a gente tenha o domínio sobre nossas emoções em todos os momentos. Não só das más emoções, digamos assim. E o processo de autossabotagem acontece sim, a gente precisa estar atento a isso. Mas é por isso que a gente precisa, de novo, vamos voltar lá para aquele assunto do autoconhecimento. É por isso que eu preciso tanto me conhecer. Ai, será que eu estou fazendo isso? Está sendo da maneira correta? Ou não? Será que eu estou fazendo isso só para validar aquilo que eu estou fazendo mesmo e pronto? Então, eu estou contando até 10 para tomar as decisões. Mas talvez não, você não se desvinculou daquela informação que a amígdala te deu, né? Que foi aquele comando inicial que eu falei, aquele comando emocional. Você não se desvinculou disso, só usou ali como uma muleta para você falar 1, 2, 3, 10 e já tomar a sua decisão, mas da mesma maneira foi baseada nas emoções. Então, a gente precisa se comprometer a ter essas atitudes de desenvolvimento de inteligência emocional de maneira assertiva. Senão não vai rolar, não vai funcionar. A gente só, assim, não pode também confundir inteligência emocional, Bia, com afogar os sentimentos. Né? Não tem a ver com afogar os sentimentos. Eu acho que, assim, reconhecê-los e dar o melhor sobre eles, inclusive. Aí você falou do Daniel Goleman, né? Ele fala, inclusive, de comunicação não violenta, que tem tudo a ver com a prática da inteligência emocional, mas empatia ali para dar essa resposta, esse feedback. É um assunto para um outro podcast, porque né, a gente fala disso em um outro momento, mas sim. Não é afogar o sentimento, não é assim, ninguém tem sangue de barata, né? Que ninguém vai sentir alguma coisa, todo mundo vai passar por esse processo, né? Vai entender e também. A nossa vida é a linha da vida é daquela linha do hospital, né? Em cima, embaixo. Não tem linha reta, exatamente. Quer dizer que a gente morreu, né? Então, não dá, efetivamente não dá para a gente ficar assim, mosca morta, né? Então, tem horas que esses sentimentos vão falar, tem hora que eles vão dizer, e aí conseguir encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho que esse é o fato aí da inteligência emocional, né? Você ligar também o ponto de equilíbrio nesse negócio todo. Faz sentido, Bia? Sem dúvidas. A inteligência emocional não está relacionada com o fato da gente suprimir as emoções, Juan. Pelo contrário, a gente deve dar espaço para as nossas emoções. A inteligência emocional vem no encontro no sentido da gente reconhecê-las e saber agir frente a essas emoções que nos tomam. Mas de maneira nenhuma você deve suprimi-las ou você deve escolher quais são as emoções que você vai ter, ou até por isso que eu coloquei entre aspas as emoções ruins. Nenhuma emoção é ruim, a gente precisa saber agir frente àquela emoção. Então, de acordo com os cenários que eu vivencio, essas emoções são afloradas em mim. Ótimo, como que eu vou agir com essas emoções? Quais serão as minhas atitudes, as minhas decisões frente a essas emoções? Então, não é escolher as emoções, não é suprimir essas emoções ou escondê-las de maneira nenhuma, mas sim trabalhar com ela da maneira correta. Essas emoções que talvez podem ser prejudiciais para mim, em determinado momento que o meu líder me fala alguma coisa, eu sinto muita raiva. Isso significa que eu devo segurar essa informação comigo, essa emoção comigo e agir
puramente baseado na razão e deixar essa emoção escondida? Pelo contrário, você deve saber reconhecer, agir sim com equilíbrio entre razão e emoção, mas depois você deve sim pensar nessas emoções. Por que você está sentindo ela? O que está acontecendo que gera essa emoção em você? Como trabalhar com ela? Será que eu tenho que chamar meu líder e conversar com ele? Será que eu devo expor isso para ele que eu estou sentindo? Então você deve trabalhar as suas emoções, mas de maneira nenhuma tentar rejeitá-las, porque não vai acontecer e não vai ser um processo de inteligência emocional efetivo. Na verdade, você vai estar usando para esconder as suas emoções, mas sem dúvidas não vai ser assertivo para você. Legal. Você falou do líder e aí isso deve ter levantado a orelhinha de muita gente que está ouvindo agora o podcast. O líder tem que ser psicólogo agora, Bia? Como é que é? Não necessariamente psicólogo, mas sem dúvidas o líder precisa ser alguém que sabe lidar com outras pessoas e isso implica na inteligência emocional. Então a gente já voltou para o mesmo assunto, porque se o líder tiver inteligência emocional, para começar, ele vai conhecer a si e ele vai saber suas limitações. Ele sabe as dificuldades que tem. Então ele usa aquela equipe que ele tem a seu favor. Então, ele usa essas pessoas complementares a ele para conseguir atingir resultados muito melhores, né? Então, os líderes que desenvolvem a capacidade de inteligência emocional tendem a ser líderes muito melhores, líderes com decisões muito mais assertivas. Até porque... Vamos dar um exemplo bobo. Então, eu sou líder, eu reconheço as minhas limitações, reconheço as minhas dificuldades e sei das minhas características também, as minhas potencialidades. Legal. Então, quando eu estiver frente a uma meta, por exemplo, eu sei o que é aquilo que eu consigo fazer, eu sei o que eu não vou dar conta, eu sei o que passar para cada pessoa, porque eu sei reconhecer as características de cada pessoa também. Eu sei qual que é o tempo que eu preciso para isso, eu não vou colocar metas irreais para eu atingir, porque eu me conheço, eu conheço a minha equipe, eu sei lidar com as pressões do dia a dia. Então, sem dúvidas, o líder precisa ser alguém que desenvolve a inteligência emocional. E a gente pode até falar porque assim, o líder tem muito papel em relação à distribuição técnica das coisas, né? Então, conseguir encontrar dentro da sua equipe aquela pessoa para aquele determinado trabalho que tem para executar, então era uma questão técnica muitas vezes, né? Então, esse cara aqui, sei lá, vamos falar de um cara, de um gerente de uma obra, né, que está fazendo um projeto numa obra. Pô, esse cara aqui é melhor para fazer a parte estrutural, esse cara é melhor para fazer o acabamento, né? E aí saiu também só da técnica e partiu agora também, se a gente considerar aí, das emoções. Quem sabe lidar com pressão, para um trabalho que eu preciso de pressão? Quem sabe trabalhar melhor com foco, né, nessas questões emocionais? Quem sabe trabalhar melhor em equipe, consegue integrar melhor? Então é isso que você está falando, né? Então o líder deixou de ser só aquele que distribui técnico, mas começa a considerar também, e tem que considerar, a técnica mais sentimento, a técnica mais inteligência emocional, mais como cada um reage e trabalha, certo? Sem dúvidas, até volta naquela questão que a gente estava falando, nem todas as pessoas lidam bem com pressão, nem todas as pessoas trabalham bem com algumas pressões em cima delas. Então, o líder precisa ter esse papel de reconhecer quais são as características de cada um dos liderados para conseguir distribuir bem essas atividades. Você falou tudo, não é só a técnica, a gente precisa também de pessoas que lidem bem emocionalmente com cada uma daquelas situações. Né? Não adianta você colocar um cara que é muito bom tecnicamente, mas ele não vai ter um bom relacionamento interpessoal, por exemplo. Não vai rolar. Você não vai conseguir atingir tudo aquilo que você precisa daquele cara. Então, é legal que a gente olhe a técnica, sim, sem dúvidas. Mas hoje tem até uma frase que virou clichê, mas é verdade. Hoje a gente contrata por técnica e demite por comportamentos. Isso acontece muito dentro do ambiente organizacional. As pessoas que são colocadas em cada tarefa por conta da técnica, mas ela não tem a inteligência emocional para lidar com aquele cargo, com aquela função. Então, o líder precisa sim ter esse papel de reconhecer as características de cada um para conseguir distribuir esses liderados da melhor maneira. Até pelo fato do momento do feedback, né? Porque aí você vai dar o feedback para cada um mediante aquilo que você sabe como cada um também pode funcionar, né? Como cada um recebe, qual é a receptividade de cada um. Não que você vai deixar de dar o ponto positivo ou negativo, né, do feedback naquele momento, mas talvez como você vai colocar vai depender de como a pessoa recebe do outro lado, né, de como ela funciona. Também faz toda a diferença.
Se você reconhece as emoções do outro e você sabe as características de cada um dos seus liderados, você sabe a maneira que você precisa falar com ele. Você passa a desenvolver essa empatia no sentido de saber o que falar, quando falar, a maneira certa de falar cada coisa. Desenvolvendo também essa comunicação assertiva que a gente precisa tanto dentro do ambiente de trabalho, né, Juan? Então, é importante sim, a gente precisa dessa característica, é uma habilidade a ser desenvolvida e eu diria que principalmente para os cargos de liderança, é imprescindível. Embora a inteligência emocional hoje é para qualquer função, para qualquer cargo, todo mundo precisa desenvolver, enfim, tem toda uma relação com todo mundo. Tem mais alguma dica, Bia, para você dar para a galera? Tenho muitas. Bora lá. Então vamos lá. Uma dica que eu queria dar, assim, que eu acho muito legal. A primeira, eu já acabei dando uma pincelada, que é o conte até 10, né? Vamos deixar essas emoções aparecerem e serem utilizadas da melhor maneira possível, né? Então, não tente esconder as suas emoções, mas conte até 10 e tome as decisões mais assertivas baseado na razão. Então, a partir da minha razão, eu vou começar a pensar como eu uso essa emoção a meu favor, como que eu posso fazer isso dar certo e como que eu faço essa emoção aqui não ser um problema para mim, mas sim talvez até um gatilho para eu melhorar, para eu conseguir desenvolver algumas coisas. Então, essa é a primeira dica que eu acho muito, muito legal. Apesar de ser muito simples, é muito legal e funciona muito bem. Eu tenho uma outra dica que eu queria dar também, que eu acho muito legal, Juan, que é assim... Bora lá! Aconteceu uma situação, tá? Então vamos lá, vamos pensar naquele exemplo que você deu, que eu falei alguma coisa que você não gostou e você reagiu ali de alguma forma, independente de ter sido uma atitude baseada na razão ou na emoção, mas você reagiu de alguma maneira. E aí, passada essa situação, passado esse cenário, já vivenciamos a história, o que eu devo fazer? Ou o que você nesse momento deve fazer? Contar a sua história para alguém. Essa é uma dica muito legal também, que tem um embasamento bem legal dentro da psicologia, que é assim, todas as vezes que nós narramos uma história, ou que nós construímos uma narrativa, a gente se afasta um pouco dessa história. Então, peraí, Bia, agora eu vou fazer uma pergunta. Com o meu julgamento, com as minhas crenças, com o que eu acho, ou sem elas? Ou eu tento me isentar? Não, exatamente da maneira que você vivenciou. Você pode colocar todas as suas emoções ali, tudo que você sentiu, tudo que você presenciou, você pode colocar todas essas informações na sua história. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você começar a construir essa narrativa, você vai começar a pensar começo, meio e fim da história. O que aconteceu? O que me levou a tomar essa decisão? Por que ela falou isso para mim? Qual que era o momento que a gente estava? Era legal ou não era para ela me falar isso? Eu vou começar a construir... Pode falar. Mas daí eu tenho que começar a avaliar também o processo de julgamento no final, né? Imagina que acontece isso com a gente, eu começo a analisar assim, não, mas a Beatriz é muito egoísta, ela não pode ser assim, não é possível que ela seja desse jeito, e eu não quero saber, eu vou dar o troco nela porque ela é egoísta. Eu tenho que tomar cuidado com isso também, não? Sim, sem dúvidas. Mas aí, Juan, olha só, você está baseado no seu comando da amígdala. É ela que está dando essas informações para você. Olha, a Beatriz é muito egoísta, você tem que reagir, você não pode deixar ela falar assim com você. Você vai estar tomando essas informações e alimentando elas em você para você tomar as suas atitudes. Mas olha só como que a narrativa entra aí para ser uma ferramenta muito legal. Porque quando você está construindo essa narrativa, você passa a se afastar dessa história. Então, você começa a ver ela por outra perspectiva. Sabe aquela história de é mais fácil ver a ilha de dentro ou de fora? De dentro, talvez você nem saiba que você está numa ilha, mas de fora a gente consegue observar o todo. Então, quando você constrói essa narrativa e conta para o outro, você passa a ter outras perspectivas daquela mesma história. Ainda que você esteja colocando os seus julgamentos ali, ainda que você esteja externando as suas emoções, mas você passa a ter outras perspectivas. Não tem, pelo menos comigo já aconteceu, eu tenho certeza que com você também. A gente passa por alguma situação, você fica doido de raiva, você está mordido de raiva, e aí quando você vai contar essa história para alguém, essa situação para alguém, você fala assim, nossa, nem era tudo isso.
Acho que eu dei uma exagerada. Nem era tudo isso. Ou também o outro quer dar uma Ou também o inflamada, contrário. né? Sim, mas você percebe como muda a nossa perspectiva? Quando a gente Sim, conta sim. essa história, quando a gente constrói essa narrativa, a gente começa a olhar de outra forma. Talvez eu dei pouco valor para aquilo que eu deveria ter dado mais valor, ou dei muito valor para aquilo que não era tão relevante naquele momento, e eu acabei superestimando aquela emoção que eu estava sentindo. Então, contar a história, inclusive escrever, se você não tiver para quem contar, pode ser muito positivo, porque você começa a racionalizar aquilo que você vivenciou. E aí você começa a criar um repertório para você agir em outros momentos, para você agir em situações futuras em que você pode agir de maneira mais assertiva. Isso me lembra da época da minha adolescência, onde as moças tinham seus diários, né? E escreviam no diário ali tudo que acontecia. E se a gente for fazer uma análise muito curta, né? Assim, muito superficial, havia lidar com sentimentos naquela época era talvez um pouco mais fácil que hoje até. Talvez Sim. por esses recursos que existiam e que as pessoas usavam mesmo, né? O próprio escrever cartas, por exemplo, né, tinha essa concepção de contar, né, de escrever histórias, como você está falando da ferramenta. Eu só estou ligando uma coisa na outra, mas eu acho que faz sentido, né? Não, sem dúvidas, faz todo sentido, porque até é um outro exercício que eu sempre indico que a gente faça. No final do dia, pare por um tempo e pense no que você vivenciou. O que aconteceu naquele dia? Quais foram as emoções que você sentiu? Como você pode melhorá-las para o outro dia? Então, quando a gente... o diário é só uma das ferramentas, mas quando a gente faz esse movimento de parar e refletir sobre aquilo, ou escrever sobre aquilo, você está, de novo, conhecendo a si próprio, conhecendo seus sentimentos, aquilo que você vivenciou, quais foram as emoções mais presentes e tomando uma perspectiva nova. Como que eu faço isso melhorar? Por que eu senti isso? Então, você vai se conhecendo e vai tomando novas perspectivas para criar, de novo, um repertório para agir em outras situações, determinadas situações que aquela emoção vai fazer parte novamente. Muito bom. A gente pode falar que a inteligência emocional pode estar atrelada aí à felicidade no trabalho mesmo, felicidade trabalho, casa, na vida. Eu acho que assim, inteligência emocional não é só para trabalho, né? É para a vida como um todo, é uma ferramenta para a tua vida. E a gente pode falar que ela está atrelada à felicidade? A ver as coisas com melhores olhos? Sim, com certeza, porque a felicidade ou a satisfação, a autorrealização está muito vinculada a isso, eu reconhecer quem eu sou e aquilo que eu preciso, né? A realização, a autorrealização nunca vai ser vinculado àquilo que eu criei de crenças ou que eu criei dentro da minha personalidade, enquanto informações que eu recebi, mas sim vinculado à minha essência, aquilo que eu de fato sou, aos meus valores. Por isso que a gente vê sempre, acontece muito, né, da gente ver gente rica, muito rica, e que não é feliz. As pessoas não são realizadas por aquilo que muitas vezes conseguem ou constroem, enfim, mas sim aquilo que é essencial delas, aquilo que é vinculado aos valores que ela tem. Então, de novo, o processo de inteligência emocional é vinculado ao autoconhecimento. Se você se conhecer, saber quem você é, quais são as suas características, os seus valores, a sua essência de fato, fica muito mais fácil para você conseguir se satisfazer, para você conseguir se realizar. E aí, exatamente como você falou, não só dentro do trabalho, dentro da sua casa, nas suas relações como um todo. Você precisa ter esse autoconhecimento para você se desenvolver e conseguir se realizar. Então, é vinculado com a felicidade? Com certeza. A nossa satisfação só provém daquilo que eu ou do autoconhecimento, provém do autoconhecimento, daquilo que eu sei de mim, que eu sei que eu preciso, o que é essencial para mim, e a partir de então eu consigo autorrealização. Não são coisas externas, ou talvez se for um valor seu, conseguir algumas coisas que você precise, ótimo, não tem problema nenhum, mas não é isso que vai fazer você se satisfazer se não estiver necessariamente vinculado com a sua essência e com seus valores. Até, por exemplo, a ideia de sucesso, aquela coisa toda, né? Para cada um pode ser diferente, enfim. Mais algo, Bia, assim, de dica que você quer deixar para a galera? Ou fechamos aí na Conte até 10, conte a sua história, fala que eu te escuto. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais diário. Uma. Vamos lá, mais uma. Tem mais uma, rapidamente, que eu queria trazer, que eu acho muito legal e também é muito simples. Escreva ou liste suas qualidades.
de novo, voltado para o processo de autoconhecimento. Quando você para mesmo e pega papel e caneta, papel e lápis e começa a pensar quais são as minhas características, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de potencialidade em mim, o que eu não era tão boa e hoje eu sou muito boa, o que eu era boa antes, pois não. Estamos falando de uma análise SWOT pessoal. Exatamente. Você precisa parar e pensar em si. No que é legal, o que eu faço bem, o que as pessoas elogiam quando eu faço, quais são as minhas características mais legais, aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu gosto de mostrar, eu gosto que as pessoas vejam, porque eu sou muito bom em fazer isso. Então, começa a listar isso. Quais são essas minhas características? Você pode colocar também quais são os seus pontos a melhorar, mas foque naquilo que é a sua potencialidade, naquilo que você é muito bom. Porque a partir disso, de novo, volta no autoconhecimento. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço bem e eu posso ajudar a desenvolver a minha inteligência emocional a partir do reconhecimento dessas minhas características. Então, esse movimento de parar, pegar papel e caneta e escrever no que eu sou bom, quais são as minhas características, quais são as minhas potencialidades, as minhas qualidades, isso é muito importante também, Juan, para a gente conseguir se reconhecer enquanto pessoa dentro de uma organização, dentro de uma família, enfim. Faça isso. E vale a pena nessa hora sair também da ilha, nesse momento de reconhecer essas potencialidades? Por exemplo, Bia, fala para mim no que eu sou bom, eu falo para você no que você é boa, no que eu considero, porque às vezes tem coisas que a gente não vê, que a gente não se enxerga, e às vezes olhar, a gente escuta muito isso, né, Bia? Assim, eu não consigo ver meus pontos positivos, né? Vai falar, fala um ponto positivo, nossa, enfim, já é uma dificuldade tremenda das pessoas se reconhecerem, né? E às vezes sair fora dessa ilha e pedir para o outro, falar assim, o que você acha que eu tenho de positivo? Fala para mim. É verdade. Né? A gente vê, assim, muita gente tremendo na base, perdendo as estruturas, quando a gente fala assim, se apresenta para mim. Essa pessoa muitas vezes não consegue, e a gente não tem essa característica de olhar para nós, para eu conseguir me apresentar, por exemplo, falar quem eu sou, quem que é a Bia, o que eu faço, quem sou eu de verdade, qual é a minha essência, quais são os meus valores. A gente tem dificuldade em fazer isso. Então, pedir feedback para as pessoas que nos rodeiam é muito legal. Pode ser um ponto muito positivo para a gente se conhecer, mas também saber selecionar, Juan, o que aquelas pessoas estão falando, por que elas estão falando, por que eu tenho essas atitudes, por que o meu comportamento é assim, no que eu baseio isso está vinculado com os meus valores ou não. Então, a gente precisa sim saber selecionar quais são os feedbacks que a gente recebe, o que a gente deve levar para a nossa vida ou não, mas sem dúvidas é uma ferramenta importante. Então, eu reconhecer aquilo que as pessoas sabem de mim, o que as pessoas pensam de mim, e saber potencializar aquilo que eu tenho de qualidade para eu conseguir estabelecer melhores relações. É muito bom, sim. Legal. Bia, quero agradecer a sua participação aqui no podcast, agradecer a sua participação aqui nessa conversa, que a gente pode levar aí um pouco mais de informação e conhecimento para a galera. Espero contar com você em novas oportunidades aqui no podcast também. Até acho que tem muita coisa boa para a gente discutir ao longo do tempo. E quiser deixar alguma mensagem, algum recado final aí para a galera, fica à vontade. Com certeza, já quero voltar. Já estou pensando o que a gente vai fazer depois, porque eu quero sim, sem dúvidas. Achei muito legal, muito enriquecedor a gente conversar sempre, é muito bom tratar sobre esses assuntos. Algumas pessoas não gostam muito desses assuntos autorreflexivos, porque traz muita coisa à tona, né, a gente pensar em nós, mas é com certeza muito importante. E o que eu queria deixar assim de mensagem final foi um pouco do que a gente falou em todo esse podcast, mas assim, autoconhecimento é a chave para o desenvolvimento da inteligência emocional. Só essa frase para a gente refletir. Conheça quem é você, conheça o que você sente, conheça as suas emoções, e a partir de então você vai desenvolver a inteligência emocional e com certeza você vai ter muito mais sucesso, será muito mais autorrealizado. É isso aí, Bia. Muito obrigado. Obrigado para a galera que esteve com a gente até aqui. E quem quiser, sinta-se à vontade, manda sua mensagem aqui, faz seu comentário. Se você estiver no YouTube, né, faz seu comentário aqui no vídeo. A gente adora receber comentários, discutir. Se quiser mandar sugestão, a gente está aqui para isso também, para trocar, para crescer junto. Valeu, Bia. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, Juan. Obrigada. Até mais.